Olá, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha pela live no Facebook. Hoje é sexta-feira santa, dia 10 de abril de 2020. Começa agora o programa Contrafluxo. Eu me chamo Jana Sá e vamos seguir com o jornalista Rui Rocha. Boa tarde, Rui. Oi, Jana. Oi, Jana. Oi, pessoal. Oi, galera que está aí nos bastidores. Elan, que está produzindo essa live. Pessoal que está nos ouvindo. É um prazer estar com vocês nesta tarde. E vamos trazer muitos destaques, né, muita informação. Para quem quiser participar, né, nós estamos aí no Facebook. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário. Também estamos pelo Instagram, ok? É só procurar Programa Contrafluxo. E hoje receberemos Antenor Roberto, vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre as medidas de combate à Covid-19. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. E aí, Rui? Pois é, Jana. Vamos aos destaques dessa semana? O que você preparou Vamos, para a gente? vamos lá, Rui. Rui, antes de fazer o destaque da semana, eu queria aqui ressaltar o papel dos profissionais que atuam na saúde e no jornalismo. Essa semana, né, dia 7 de abril, celebramos o Dia Mundial da Saúde e o Dia Nacional do Jornalismo. E a data vem lembrar aos líderes mundiais o papel crítico que esses profissionais eles desempenham em manter o mundo saudável. Então, eu gostaria de fazer aqui, antes do destaque, esse registro, né, parabenizar os nossos colegas jornalistas, os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, os técnicos, aqueles que lidam com a segurança, com a limpeza também, né, que são essenciais para combater, nesse momento, a desinformação e o vírus. E queria destacar aqui, essa semana, um aspecto que a pandemia tem evidenciado: o papel do Estado. Para mim, essa crise tem sido muito expressiva sobre o que é o governo Bolsonaro e as consequências do plano da equipe econômica de reduzir cada vez mais o papel do Estado. Feito, é bom que se lembre, sem nenhum tipo de diálogo com a sociedade. E não há dúvidas, se não há dúvidas, né, de que a prioridade são as vidas, o momento também coloca lado a lado aqueles que defendem uma atuação mais presente do Estado e os que criticam essa ideia por acreditar no papel preponderante do mercado. A necessidade de aumentar os investimentos em saúde pública e garantir recursos para evitar a quebra das empresas é unânime. O que não é consenso é a necessidade de proteger a renda da base da pirâmide. Nesse caso, prevalece o fiscalismo ensandecido da equipe de Paulo Guedes. Também vai ficando cada vez mais explícito o não projeto de nação que se apresenta pelo governo Bolsonaro. Nós vamos vendo aí, Rui, cada vez mais um país refém do capital financeiro. Não há projeto nacional, não há nenhuma possibilidade que o povo se enxergue neste projeto, nem no orçamento, nem na vida real, porque o governo tem como meta a destruição absoluta do Estado brasileiro. E a pandemia, ela chega para mostrar que nós precisamos do Estado. Com a escalada da pandemia de coronavírus no Brasil e a paralisação de grande parte das atividades econômicas, várias empresas já começaram a demitir funcionários. Outras já começam a cortar salários. Isso amparadas na medida provisória do governo Bolsonaro, que permite a redução da jornada de trabalho e dos salários em até 100%. Isso porque, desde o início da pandemia, Bolsonaro rapidamente auxiliou os bancos, né? Deu aos bancos recursos para emprestarem dinheiro às pequenas empresas. E como os bancos não se mexeram, os micro, pequenos e médios empresários estão em estado de espera, o que vem provocando reações de defender o fim do isolamento social. Com o discurso de que o Brasil não pode parar, Bolsonaro incentiva os mais vulneráveis a voltarem a desenvolver suas atividades, como se estivéssemos na normalidade. A sabotagem de Bolsonaro contra as medidas emergenciais, que vem do seu próprio governo, poderão gerar milhares de mortes, caos social e profunda depressão econômica, que pode levar a aventuras golpistas que o presidente não tem nenhum pudor em apoiar e estimular. Destacando-se como um grande líder negacionista, Bolsonaro aprofunda, nesse momento, o autoritarismo e dá as costas para a grande maioria da sociedade brasileira que precisa de mais Estado.
no momento de isolamento, né, em que não tem diálogo rigorosamente, que ele não tem diálogo rigorosamente com ninguém, ele mesmo se encarrega de hostilizar o Congresso, de emparedar os judiciários, os governadores, as entidades da sociedade civil e até mesmo seus ministros. Enquanto no terreno da economia, nós assistimos ao sepultamento das ficções ultraliberais, o conceito de sistema público e universal de saúde sai muito fortalecido. Ficou demonstrado que, se não fosse esse sistema único de saúde organizado, estaríamos vivendo o caos absoluto nesse momento. Então, a pandemia vem mostrar que é preciso que a sociedade retome o debate, né, Rui, sobre a participação do setor público na economia. É isso. E você, Rui? O que é que trouxe aí para a gente? O que é que você preparou para a gente para essa semana? Rui, não estou escutando você, Rui. Vê seu áudio. Então, Jana, como a gente estava Ok, comentando, estou né, escutando. é bacana você trazer esses aspectos, porque o meu comentário vai numa linha que complementa o seu, né, trazendo a dinâmica da informação. Né? Em tempos de crise econômica, de pandemia e profundo mal-estar com o cenário político, muitas vezes ficamos inseguros quanto ao futuro, né? Ansiosos, apreensivos. Quem é que não está preocupado hoje em dia? Né? Quem é que não está preocupado com a sua família? Quem é que não está cheio de ansiedade hoje? Nós estamos vivendo um momento de incerteza, né? E, na verdade, essas incertezas vão alimentando diversos medos. Né? Medo de perder o emprego, medo de ficar sem trabalho, medo de ficar doente, estudantes com medo de não conseguirem uma vaga na universidade, né? Sim. Estudantes com medo de perderem o semestre. Né? Muita gente está preocupada. Quem não não está preocupado é porque não parou para prestar atenção, né, nos fatos. Mas aí é que está. Essa profusão de medo também é alimentada pela ignorância. Né? Nós vivemos a sociedade da informação, mas infelizmente a gente não consegue agregar essa informação, filtrar, selecionar e produzir conhecimento. Né? Da ignorância vem uma série de problemas contemporâneos que nos afligem diariamente. Exemplo disso é o comportamento de algumas pessoas, né, que agem de forma imprudente e acabam enchendo os hospitais. Né? Algumas pessoas acabam assumindo um comportamento que aumenta os próprios riscos. Né? Algumas pessoas que poderiam, deveriam ficar em casa, se reúnem com outras, né? Vão para o bar, vão fazer churrasco, vão fazer festa. Isso não coloca apenas Oi, em deixa eu só até colocar fazer uma observação a esse seu comentário. Inclusive, uma preocupação, né, Rui? Eu assistindo hoje pela manhã os noticiários, a gente está entrando no feriadão, né? Vem esse, vem o próximo. Dois feriadões, então as pessoas tendem também a relaxar nesse isolamento, né? E olha que é num período, Rui, que o Brasil sequer está vivenciando o pico da doença, né? Pois Ainda. é o Então, momento de grave que você preparar. está colocando. É bem como você falava antes mesmo, né, Jana? É o momento de nos prepararmos, né? Não é o momento de relaxar o afastamento. Nós nem estamos num isolamento total. Nós ainda estamos numa fase de transição. Mas quanto mais as pessoas desrespeitam essas medidas, mais o risco aumenta. E aí a gente vai ter que tomar medidas mais extremas no futuro, né? Algumas pessoas poderiam e deveriam ficar em casa, não estão ficando, principalmente idosos. Né? A gente até entende que algumas pessoas têm que sair de casa. São aquelas pessoas que prestam serviços essenciais. Você bem falou, né? Profissionais de saúde, jornalistas, mas não só eles. Né? Tantas pessoas, o pessoal que presta serviço de água, de luz, os lixeiros, o pessoal da segurança pública. Né? E aí, quando algumas pessoas saem de casa, acabam expondo essas pessoas. Né? Quem é obrigado a sair. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa. Isso vale ainda mais para as pessoas mais idosas. Né? E aí eu chamo a atenção que uma das primeiras pessoas que morreu aqui no Rio Grande do Norte foi justamente um profissional da saúde pública, né? Um técnico de enfermagem. Né? Então, cabe a nós proteger essas pessoas que, por obrigação,
acabam nos protegendo, né? Nós temos que estabelecer uma relação de reciprocidade com essas pessoas. Saiu uma notícia da CNN nesta quinta informando que em São Paulo os ônibus receberam 810 mil passageiros a mais ao longo dessa semana. Olha só que absurdo, Jana. E, Exatamente. infelizmente não é só em São Paulo, né, que isso está acontecendo. Não, de É, forma alguma. pois é, Inclusive com atitudes individuais, né, Rui? Você está colocando aí, você vai fazer esse destaque da notícia, mas é como você está colocando, não adianta, Rui, eu faço parte de um grupo de risco, né? Tenho diabetes tipo 1, tenho outros problemas já decorrente da diabetes, e assim, não adianta eu estar aqui em isolamento social, né? Se as pessoas não conseguem respeitar a coletividade nesse momento, né? Porque assim, você ficar em casa é um ato de solidariedade com a sociedade como um todo, né? É um exatamente. coletivo. E é disso que nós estamos precisando nesse momento, né? Então, quando você faz um destaque desse, de um quantitativo desse de gente, né, de transporte, é muito triste você ter um líder maior, né, que a gente tem colocado, como coloquei lá, que não consegue entender qual é o papel de um líder, na verdade, nesse momento, né, qual é o papel de uma pessoa que preside uma nação, de proteger a todos, né, porque ele governa sempre, Rui. Eu tenho percebido, pelo menos a minha percepção, é que ele governa por uma fatia da sociedade, né, e ele faz questão de mostrar isso. Quando ele dá uma E, entrevista da Atena e disse que não é papel do Estado cuidar do idoso. Como assim, sabe, Rui? Eu tenho dois avós, né? Uma avó que está aniversariando hoje, vovó, parabéns, muita saúde. Estou aqui, liguei para ela, fiz uma chamada de vídeo porque não posso ir lá. Ela está fazendo 89 anos, Rui. Tem um avô com 103 anos. Como é que eu posso escutar de um presidente que ele não cuida dessas pessoas? Que essas pessoas, para ele, meus avós não importam para ele. É muito triste, né? E desculpe, já entrei no seu comentário, né, Rui? No ah, seu destaque. mas é exatamente isso, Jana. É exatamente isso. Ninguém gosta de fazer esse sacrifício, mas esse sacrifício é necessário agora, né? E aí, pegando mais um link com o que você falou, a fala de Bolsonaro repercutiu nos prefeitos, né? Tem muito prefeito, a prefeitura de Natal, a prefeitura de Parnamirim, a prefeitura de Mossoró, o pessoal está afrouxando, está dando liberdade para os comerciantes abrirem seus negócios. Não é por aí. Nós estamos justamente nos preparando para o momento mais crítico. Tá? Então, é momento sim de ficar em casa. É momento sim de tomar cuidados excepcionais, porque eu garanto para você, Jana, eu tô há 40 dias procurando vaga para o meu sogro. Não Sim. tem vaga, né? Não tem vaga, nem de leito comum. Nessa semana ele precisou de UTI, né? Nem de leito comum, quanto mais de UTI. Então, colocar as pessoas na rua, nesse momento, é colocar as pessoas em risco, né? A gente sabe que isso gera prejuízo, mas o prejuízo maior é sair para a rua, né? Todo mundo gostaria de estar nas suas atividades normais. Todo mundo, ninguém está feliz, contente, que legal, estou em casa, estou de quarentena. Não é por aí, né? Agora, se a gente for mais rigoroso agora com as medidas, com o distanciamento, pode ser que o distanciamento dure menos tempo, pode ser que a gente consiga preservar a vida de mais pessoas, pode ser inclusive que a gente diminua os prejuízos. Agora, se ficar uns de isolamento e outros sem isolamento, se ficar essa bagunça, pode ser que a gente tenha que fazer sacrifícios ainda maiores no futuro, né? Ao invés de durar, sei lá, 2 meses de isolamento, de distanciamento, pode ser que a gente tenha que ficar 3, 4, né? E isso com perdas e prejuízos maiores, com Sim. mais gente morta, né? Então, é nessas horas que a gente tem que valorizar as orientações dos especialistas. A gente tem que seguir as orientações dos profissionais de saúde, dos cientistas, né? Então, é momento de fazer esse sacrifício, né? E mais do que isso, cobrar dos governos municipal, estadual e do federal que ouçam os especialistas, né? Em outros países,
você tinha uma posição, às vezes, não, vamos sair para a rua, essa história de distanciamento não está com nada. Agora, até quem negava o valor dessas medidas está tomando o distanciamento maior, está apostando no distanciamento. Né? Você vê a própria situação dos Estados Unidos, né? Que é chega a ser tão influente para o governo federal, né? Que ele adora o Trump, ele diz I love you, Trump. Pois é, olha só, lá nós estamos com milhares de mortos, é um dos países no qual a pandemia está com a letalidade mais alta, né? Então é isso, Jana. Olha, a gente tem boas notícias que eu estou trazendo aqui uma pesquisa que foi realizada por um instituto internacional, né? Sim. Essa pesquisa está mostrando que 91% das pessoas acredita no discurso dos cientistas nessa crise. Essa é uma ótima notícia. Agora, o problema são os outros 9%, né, Jana? Pois é, Rui. Parece até inacreditável a gente viver em tempo que convicções, né, pessoais disputam a importância com fatos que são objetivos, né, e com a ciência. Isso é Exato. lamentável. Por isso aí, eu acho que seu destaque foi bem pertinente, Rui, e casa muito com essa semana, né, voltando aqui a ressaltar o papel daqueles que atuam na saúde e nós, jornalistas, né, Rui, um papel essencial para combater no momento as fake news, né, a desinformação, a notícia falsa, né, também, e as informações que não têm base, né, científica nenhuma. Pois é, Jana, é isso aí. E aí, Agora, ouvir os especialistas, né, ficar em casa e valorizar o SUS. Mas, Jana, sim, com fala para a certeza. gente aí, o que é que a gente tem mais de destaque? Rui, agora a gente está em tempo de pandemia, não apenas os destaques, mas também o bate-papo dessa semana é sobre esse assunto, né? Com o governador, com o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. A gente está tendo um probleminha aqui com a conexão de Antenor, Rui, mas a gente tem um áudio dele. Mas vamos ver se ele volta. E enquanto ele volta, eu acho que a gente podia já partir para os destaques culturais. A gente tem destaque cultural para essa quarentena, Rui? Se tiver, vamos colocar aqui que é o tempo dele tentar voltar, que a conexão dele caiu. Se não, a gente trabalha com áudio, porque a gente tem feito o programa da gente na rádio, que é ao vivo, para a rádio. Nesse momento, excepcionalmente, a gente tem feito gravado, né, Rui? Isso. Entrevistados. Então, vamos para os destaques e aí qualquer coisa a gente utiliza lá o áudio da rádio, tá bom? Ô, Jana, vou aproveitar aqui também, mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente, né, Rui, no Face? Exatamente. Eu vou começar dando um abraço aqui na minha mãe, viu, Rui? Vou deixar você ler, porque minha mãe é fiel, assiste todos os programas. Mãe, um beijo enorme. Hoje ela está assistindo lá com meus avós. Vovó, novamente, beijo, parabéns, muita saúde. E esse ano eu disse a ela, viu, Rui? A notícia positiva do dia, comecei dando a ela, foi que a gente vai comemorar o aniversário dela 2 vezes, né? Hoje ela está lá sozinha não, que ela está com minha mãe de quarentena lá, mas na sequência vai ter outra comemoração. Quando acabar o isolamento. Rui, lê aí os comentários e aí Antenor voltou, a gente pode começar a entrevista e deixar o destaque cultural para o final, tá bom? Tá bom. Ó, a Fátima sempre acompanhando, um beijo, Fátima Sá, né? Francisca Eupídio, Nazaré Arruda, né? Muita gente aí acompanhando. Moacir sempre ouvindo o nosso programa. Sim, um beijo, Moacir, um abraço enorme. Valeu, pessoal que está aí na escuta. Então, vamos lá. Oswaldo aqui, parabenizando os profissionais, né, Rui? De saúde, de jornalista também. Obrigada, Oswaldo. Somos jornalistas e estou me sentindo contemplada aqui, né? Pronto, aqui a gente está com o Antenor Roberto já, com o vice-governador. Antenor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Contra Fluxo. Obrigado por ter a disponibilidade, ter encontrado um tempinho aí na agenda, que eu sei que deve estar
bem apertada, né, bem concorrida aí, principalmente nesse momento de enfrentamento ao novo coronavírus. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Janassá. Boa tarde, Rui. Eu não estava ouvindo o Rui agora, eu estava ouvindo só você, Jana. Um abraço aí para sua vovó, que está aniversariando, seus avós, Sim, Dona Fátima Sá. Estamos aqui à disposição de vocês Ah, para esse maravilha, então. debate, Muito agradecendo essa obrigado. oportunidade de estar participando com vocês. Agora eu continuo sem escutar o Rui, é natural isso? Eu só escuto você, Jana. eu acho que você vai escutar daqui a um pouquinho o Rui, viu, Antenor? Porque às vezes quando Certo. a gente fica na sala de espera, a gente só escuta quem está na tela principal. Ah, perfeito. Bom, então vamos começar aqui a entrevista, né, Rui? Eu acho que no momento que o país registra oficialmente 941 mortos pela Covid-19 e 17.857 infectados, o isolamento social, como a gente colocou aqui nos destaques, segue como a principal recomendação, né, no enfrentamento do novo coronavírus. A região Nordeste possui o maior índice de pessoas que aderiram às medidas de isolamento social. 50,4% da população está em isolamento social. Só no estado aqui do Rio Grande do Norte, a governadora publicou 6 decretos com medidas restritivas. Bolsonaro, no entanto, não parece estar preocupado em reduzir o estágio, né, nesse momento, para aliviar a de saúde. E aí, Antenor, começo perguntando a você como é que você avalia a atuação do governo Bolsonaro na contenção do coronavírus? Na verdade, existem dois governos Bolsonaro. O governo, no que diz respeito à figura presidencial, apostou na catástrofe. Apostou que o fato das pessoas precisarem desesperadamente pela sobrevivência faria com que as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e adotadas contraditoriamente pelo outro pedaço do governo dele, que é liderado pelo ministro da Saúde, o Mandetta, e parte desse núcleo militar, é de que, de fato, há bases científicas que mostram que não há outra condição para evitar o colapso dos colapsos, senão o distanciamento social em algumas situações seguidas de isolamento após algum diagnóstico naquele grupo familiar. Então, esses dois governos se digladiaram e passaram a disputar a política, não a política de saúde, mas a política de hegemonia, muito vinculadas ainda a projetos muito particulares, o que fez o Brasil enfrentar simultaneamente a segunda tragédia, a tragédia da pandemia que o mundo inteiro enfrenta e a tragédia da falta de capacidade do presidente de estar em sintonia com o mundo da ciência, até porque ele vive no mundo que a gente chama do terraplanismo. Então, a partir disso, o Brasil vive essa crise. E por que o Nordeste tem esse maior compromisso da população? Porque os governadores do Nordeste, no seu grau de unidade política e administrativa, conseguiram rapidamente entender o que estava acontecendo na pandemia, desde a Ásia, entrando pela Europa e já tinha entrado nos Estados Unidos e toda a América Latina. E como são governadores que se baseavam sempre nas orientações da ciência, rapidamente apostaram no distanciamento social. Os outros governadores do Brasil, idem, com raríssimas exceções, inclusive aliados de Bolsonaro, como é o caso do Caiado em Goiás, que é um médico, esse também entrou na disputa política, se associando ao lado da ciência. Então, nós passamos a ser o único país do mundo em que o combate à pandemia tem que enfrentar um combate se os valores científicos têm validação ou não por um presidente da República. Imagina, então isso criou um caos. Precisou que o Congresso Nacional se antecipasse através da liderança do Rodrigo Maia e do presidente do Senado, que fizeram, pressionando o governo, pelo menos aquele salário emergencial e outras medidas se sucederam, já que o socorro aos bancos é sempre o caminho mais fácil, sempre no modelo brasileiro, os bancos foram rapidamente socorridos. Mas o socorro aos bancos sem nenhuma pactuação, compromisso efetivo com a preservação do emprego, com a preservação das indústrias, dos empreendedores que sofrem também e que fazem pressão pela volta das atividades, porque é natural. A gente tem que ver isso sem nenhum julgamento moralista. A questão da economia exerce uma pressão não só no Brasil, sobre o mundo. Agora, o que é que aconteceu no mundo?
Os líderes mundiais, ontem eu assisti mais uma vez o premier italiano dizer isso, que inclusive a Itália está dentro de um contexto da geopolítica em que ela faz um discurso que foi abandonado pela própria União Europeia. E o que é que ele diz? Ele diz que a economia fica secundada pela preservação das vidas. O compromisso dele, primeiro, é com a preservação das vidas e, por isso, intensificação do distanciamento social. Então, o Brasil vive essa catástrofe. Vocês imaginem, já para fechar esse ponto aqui, que se nenhuma nação mais desenvolvida do mundo tem leitos hospitalares, tem uma rede articulada, hospital e ambulatorial, suficiente para acomodar, como o Rui dizia, procurou aqui para uma pessoa da família dele. Então, no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, não existe leite suficiente. Por quê? Porque esta pandemia que tomou conta do mundo, surpreendeu o mundo, ela tem um comportamento que é uma aceleração na contaminação, nas infecções. Essas infecções criam rapidamente um percentual matemático de grandes proporções no que diz respeito à gravidade, que vai de grave a gravíssimos, e os gravíssimos precisam ser entubados. E ficou claro que não existe atividade industrial no mundo produzindo respiradores artificiais que dêem conta disso. Significa que a mortalidade é inevitável. Todo governante responsável, que não é o caso aqui do Brasil, infelizmente, pela postura presidencial, que ontem voltou a circular em padarias, a fazer novas, a desafiar novamente a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é totalmente sintonizado com a Organização Mundial de Saúde. Então, não há respiradores do mundo. Nós, inclusive, perdemos na disputa global, até porque a diplomacia atrapalhou a questão desses aparelhos respiratórios e tivemos que partir para um modelo doméstico, que não vai dar conta, não está dando conta. Nós mesmo estamos catando 10 respiradores aqui, 30 acolá. Então, nós já vivemos um colapso na saúde. O Rio Grande do Norte, quando nós assumimos, se no Brasil, no mundo é difícil, dificílimo, bote no Brasil com essas disparidades e desigualdades sociais e o sistema SUS, um sistema importante, que é o que vai nos dar algum alívio nesse momento, mas que vinha sendo atacado, mitigado, diminuído, desmobilizado, e que todo mundo está vendo o valor que tem o SUS agora. O que é que acontece? É que se os estados brasileiros todos estão com essa dificuldade, você imagina o Rio Grande do Norte, que nós assumimos, e diferente de todos os estados que já decretaram a calamidade sanitária, e nós também, nós tínhamos um decreto de calamidade que antecedia a calamidade sanitária, que foi quando assumimos o governo, a calamidade financeira. Então é por isso que a governadora lidera o movimento, tem contato com participação até das lideranças empresariais, justiça seja feita, tem contato com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, de todas essas instituições, da Assembleia Legislativa, no sentido de todos irmanados com a ciência, que não há como dar conta em leitos para os estados graves e gravíssimos, e não haverá respiradores para salvar todos aqueles que vão precisar, se a gente não dominar a chamada curva de contaminação. É isso, todo né, o Brasil está emanado disso, e no contrafluxo disso você tem o presidente da República trabalhando todo dia para desmontar isso, a pretexto de atender apelos do setor empresarial. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Como os anúncios globais são de que o capitalismo vai enfrentar a sua maior crise, a retração da economia vai ser grande, então o presidente pensa que ele já não terá nada em mãos para disputar o processo político no Brasil. E por isso ele vai apostar a todo momento no desmantelamento da unidade dos governadores. Ontem mesmo chamou o governador de Minas e deve ter oferecido alguma saída para o governador de Minas para desmobilizar Minas, mas o prefeito de Belo Horizonte ontem intensificou as medidas restritivas, ou seja, quem tem responsabilidade está agindo assim. Então ele está toda hora trabalhando com a tergiversação, com a divisão, com o assinte, com o desrespeito às instituições científicas, e ele só tem este caminho, porque ficou exposto para o mundo que o Brasil elegeu um presidente inapto, inepto, incapaz sequer de compreender o que é uma pandemia do coronavírus no seu gênero e agora no Covid-19. Pois é, né, Antenor? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Antenor? Consegue escutar, Antenor? Rui não, só você. Então você faz a próxima pergunta, Jana? Porque, Então deixa eu fazer a próxima pergunta, que era Rui quem ia fazer agora, Antenor. Certo. Pegando esse gancho justamente dos setores empresariais, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte,
Os setores empresariais, têm pressionado o governo do Estado para relaxar nas medidas de contenção? Ou existe um diálogo do governo do Estado com este setor para que se integre ele também, né, na luta contra a pandemia? Veja bem, o governo, com o método sempre do diálogo da transparência, nós montamos vários comitês. Nós temos um comitê científico, que fica trabalhando junto com a CESAP. Nós temos um comitê de combate ao coronavírus, pegando os órgãos de interface, porque tudo isso tem interligação. Eu quero aqui, inclusive, fazer um registro que nós temos que, nesse momento, reconhecer o protagonismo, como todo mundo está fazendo com os nossos agentes de saúde, não só o médico, o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistentes sociais, todos que fazem a complexa atendimento hospitalar e ambulatorial. Mas também os agentes de segurança, porque nesse momento você Sim. tem que continuar desenvolvendo e recebendo na rede pública outras patologias que não só o coronavírus, o Covid-19. Mas também no setor de segurança, o crime acontece, os arrombamentos, os assaltos, e eles estão fazendo tudo isso, se expondo, e também para dar, como você diz, efetividade a esses decretos, essas medidas que o governo tomou. Orientar, nosso objetivo não é repressão pela repressão, mas é orientação, que nós não estamos querendo captar recursos com multas, nós estamos querendo, na verdade, alcançar o objetivo do distanciamento. Mas nós criamos também um comitê que envolve uma representação da sociedade civil, a representação dos poderes constituídos, a Assembleia Legislativa já indicou seu representante, o Poder Judiciário, Defensoria, Ministérios Públicos, os vários Ministérios Públicos, não só o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal. Então, existe um diálogo muito grande com todos esses setores. E temos um comitê específico com os produtores, com a área do comércio, com a área do turismo, que é muito forte, que é a parte de serviço. E qual é o movimento natural que acontece? Eles, como líderes de classe, e estamos fazendo também com as centrais dos trabalhadores esses diálogos também, quer dizer, então, o governo tem comitês com toda a interface na sociedade. E isso tem ajudado muito a criar essa consciência. O que acontece é que eles, como líderes empresariais, líderes das organizações que tratam da parte de serviço e comércio, eles sofrem a pressão do abrir o negócio, desde o grande negócio ao pequeno negócio. Porque isso é natural, é um processo objetivo da economia. Mas justiça seja feita, eles são líderes e lideranças que têm dado uma grande contribuição. Tem ajudado a governadora nessas concertações dos decretos, porque todos os decretos são construídos conversando com as partes que vão ser atingidas. Tanto é que, por exemplo, esse final de semana, pelo decreto, fecharia os supermercados e a parte de alimentação, mesmo por ser um feriado e fim de semana. Mas eles alegaram uma coisa, e ontem nós tivemos que fazer uma flexão, o Ministério Público, ligamos para o chefe do Ministério Público Estadual, ele compreendeu, eles tinham um estoque muito específico que tem a ver com esses festejos de Páscoa, que é uma sociedade muito religiosa, que tem suas tradições. Então, inteligentemente, a governadora combinou com ele o seguinte: o decreto está valendo, a partir de segunda-feira nós vamos intensificar a fiscalização e o controle, mas vocês vão poder funcionar neste feriadão para poder liberar o estoque, que é um estoque muito específico, às vezes que é o grande consumo maior de peixe, o maior consumo de chocolates, etc. E tal. Então, resolveu-se abrir essa sessão. Por quê? Porque há diálogo, o governo dialoga, o governo conversa, o governo não quer impor nada só pelo autoritarismo e pela repressão, é uma consciência que tem que existir. Então, nesse sentido, nós temos contato mais com o sentido colaborativo. Claro que nas redes sociais vocês veem uma montagem robótica também, de tentar atacar a figura da governadora, de tentar de respeitá-la e de fazer uma falsa contradição, dizer é melhor sair para a rua para tentar o pão de cada dia e não morrer de fome, do que ficar apenas se preservando para eventual contaminação. Mas quem tem acompanhado rede social, qualquer tipo de comunicação, vai ver que todos aqueles que fizeram esse discurso inicialmente na Itália, fizeram esse discurso na Espanha, fizeram esse discurso na Inglaterra, o próprio primeiro-ministro foi contaminado na Inglaterra, fizeram esse discurso nos Estados Unidos e rapidamente a ciência nos Estados Unidos deu um laço em Trump e disse: você pode ser presidente para outras coisas, mas nessa matéria aqui nós temos a base científica para dizer que sua orientação... E rapidamente os Estados Unidos teve que mudar. Inclusive o governo americano, veja como é que são as coisas. Falam muito em Estado mínimo, mas nos Estados Unidos o presidente da República determinou que determinadas linhas de produção alterassem o seu desenho industrial e fossem dar conta de máscara, fossem dar conta de respiradores. Então veja que na hora em que a crise, a cataclismo, há guerras como essa, que é uma guerra sanitária, aqueles que passaram a vida inteira atacando a figura do Estado dizem: ei, chama o Estado aí para nos salvar. Antes eles diziam que o mercado salvava. O que é que o mercado consegue fazer numa batalha como essa do Covid se o Estado
não dirigir a batalha. Eles não conseguem. Porque mesmo para produzir máscara, os insumos, eles precisam ter um plano de Estado, uma concepção científica que diga em que volume, em que proporções, os insumos para fazer os testes, o tipo de tecido para fazer as máscaras, como deve ser o respirador. Quem diz isso é a ciência que pauta concretamente. E a ciência só faz isso porque existe um Estado com seus ministérios de ciência e tecnologia, existem as universidades produzindo, existem os laboratórios. Então, esse é um momento de catástrofe, mas é um momento de essa cartaz, essa catástrofe, está trazendo para o centro do debate mundial não mais aqueles ensaios metafísicos, aquela questão de que a Terra é plana e que se vê as figuras religiosas de diversas formas. Não. A ciência está sendo hoje a palavra mais pronunciada, as concertações dos conceitos científicos têm sido invocados mundialmente, porque é a ciência que vai dizer hoje em que condições nós vamos poder salvar mais vidas. Então, isso também traz essa contradição. A economia subordinada, os grandes empreendedores subordinados aos ditames da ciência. E agora, Inclusive, né, sim, Antenor? sim, pois não. Você falando agora da ciência, né, do papel do Estado, que foi um destaque que a gente fez agora no início do programa, né, o papel do Estado nesse momento, o papel do setor público, né, também. A gente tem que lembrar aqui, você falou muito bem do SUS, né, que sofreu ataques, tem sofrido ataques, né, inclusive com a emenda constitucional 95, assim como as universidades públicas, né, que parece ter sido escolhida pelo governo Bolsonaro como um inimigo, né, a ser combatido. Então, sofreu corte orçamentário, sofre com a emenda constitucional 95, com diversas outras medidas que têm inviabilizado o funcionamento das universidades, mas no que pese tudo isso, são elas, nesse momento, que estão respondendo, né? Estão dando resposta ao combate ao coronavírus de diversas formas, né? Fazendo testes, ajudando na testagem, ajudando na produção de insumos, né? De proteção, de equipamentos. E o pedido por medicamentos e o pedido por vacina, quem é que vai nos dar essa resposta? Senão os grandes Exatamente. centros científicos das universidades. Pesquisa, né? Toda notícia que sai de aplicativos, quem está produzindo os aplicativos que estão orientando a direção do Estado? Porque o que é o Estado? E aqui eu estava falando dos profissionais da saúde, da segurança, e falo também dos policiais penais que estão nesse momento se expondo junto aos que estão presos. Nós temos toda uma política hoje de contenção no sistema prisional, tivemos que suspender visitas e tudo para exatamente não ser... Porque a gente, às vezes, na sociedade esquece que a sociedade não é só essa. Eu vejo muitas reportagens, Jana e Rui, são feitas mostrando sempre imagens da classe média. Você já percebeu isso? São os Tem apartamentos da muitas classe média, pessoas são que as são ruas da classe afetadas. média. Ninguém está mostrando as cenas, de fato, onde o povo habita, que são as periferias, os grandes bolsões, e que agora Exato. o escândalo dessa desigualdade social também nos Estados Unidos, que durante muito tempo vive digamos, essa visão um pouco até idílica, romântica, de que é uma sociedade de igualdades. Veja a situação das mortandades dos Estados Unidos, são os negros e os pobres, que não têm sequer acesso ao sistema de saúde, porque lá nem SUS existe. Lá a testagem, tudo é particular que a pessoa vai fazer. Então aqui nós temos que valorizar esses profissionais. O que é o Estado? Quando a gente vê uma cena de uma reportagem daqueles caminhões nos países desinfectando vagões de metrôs, quando a gente vê a coleta de lixo, quando a gente vê os hospitais recebendo os pacientes, os que trabalham enterrando pessoas, aqueles que estão mantendo o sistema prisional seguro, os policiais na rua, os bombeiros, isso é o Estado dirigindo. Esse é o Estado que foi tão massacrado, é o Estado que foi xingado por tantos, tanta gente desdenhando, dizendo que são parasitas, que são os inúteis, e que são eles hoje que estão salvando as vidas, e quando a vida se encerra, são eles que estão cremando os corpos e enterrando os corpos. Então isso é o Estado. E nessa hora que a gente vê a diferença e a dimensão do Estado, quando aqueles que invocavam todas as virtudes do mercado, as virtudes do mercado estão em quê? É importante o mercado, claro, a produção da geração de emprego. Agora veja o que fizeram no Brasil com o emprego. Desmontaram as relações de trabalho, deixaram os trabalhadores mais desprotegidos. O que é essa discussão hoje dos R$ 600? Se não dizer que a maior parte da reportagem, ninguém vê na reportagem, você viu nessa reportagem alguém mostrar chão de fábrica? Só mostra gente entregando comida, às vezes até de bicicleta, só mostra ambulantes, feirantes, ou seja, mostrando que em vez de a gente caminhar no sentido da sofisticação dos empregos, nós tivemos, na verdade, uma fragmentação,
uma desregulamentação do trabalho e deixando as pessoas Precarização. subempregadas em trabalhos cada vez mais desqualificados. Não que não sejam importantes, mas Precarizado, né? que deu ao operário, que a gente precisava agora de fábricas que tivessem rapidamente condições de produzir respiradores, produzindo... olha agora a gente buscando as nossas oficinas aqui no interior do Rio Grande do Norte, para elas fabricarem máscaras. Então, quem está dizendo que é para fabricar máscara foi o mercado? Quem está dizendo é o Estado para o mercado, que esse mercado agora, mesmo de oficina no interior, precisa se voltar para fabricar máscara para salvar vidas, para evitar a contaminação. Então, agora fica um momento de fazer esse grande debate da função do Estado, da função do mercado, não um eliminando o outro, mas cada cidadão entendendo o papel do mercado e o papel do Estado. Essa é a hora de entender a grande dimensão do Estado, que foi uma construção humana inteligente para exatamente evitar a barbárie. Por isso que nós tínhamos caminhado cada vez mais para a barbárie. Por que a desumanidade avança no mundo? Porque as estruturas de Estado vinham sendo paulatinamente desmontadas. E aí aumentam as relações de desumanidade, as relações de solidariedade, que nessa hora aparece solidariedade. Aqui mesmo, redes de solidariedade estão montadas para se arrecadar recursos. Nós recebemos, enquanto governo, muitas contribuições de insumos, de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Toda hora nós temos na Escola de Governo recebendo essas contribuições. O que é isso? De novo, volta a existir o discurso da solidariedade, da empatia. O problema é da empatia. Qual é o problema que a gente coloca na figura do presidente? Porque por todos os estudos feitos até agora pelos especialistas, a sociopatia não permite a empatia. Por isso que ele ignora a vida do outro, ele não consegue colocar. Quando você diz que ele não consegue se colocar no lugar de um idoso, é porque os que estudam a psicologia, a psiquiatria, sabem que os sociopatas não conseguem ter empatia. É por isso que ele não consegue reconhecer a existência do idoso, que precisa de determinados cuidados, da criança. Ele só vê a existência dele como a existência lá da época da monarquia do absolutismo. L'état c'est moi. Então é mais ou menos uma figura dessa que está sendo caricaturada. L'état c'est moi. E vamos, então, ignorar a existência do outro. Por isso que não há por que se exigir e se pensar em qualquer possibilidade de empatia, porque se trata de um quadro patológico em desenvolvimento e em evolução. Pois é, né, Jana? Muita gente participando, né? Leonardo Dantas acompanhando, Rafael Duarte mandando comentário, mas aí recebemos uma pergunta. Rui, eu não consigo te ouvir, Rui. Antenor, eu vou conduzindo aqui, já que você não está escutando, eu não sei que problema é, eu consigo escutar você, Eu Rui. vejo o Rui, vejo bem Rui, mas não vejo você. Rui, é porque tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando. Só antes eu queria fazer uma outra pergunta de Rui. Rui tinha elaborado para você, Antenor, que diz respeito ao comportamento também aqui, a nível municipal, né, do prefeito de Natal, porque a gente está falando muito de Bolsonaro, mas é como se Bolsonaro tivesse incentivando também, né, o afrouxamento por alguns outros governantes, né, prefeitos e governadores. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, o governo do estado editou um decreto restringindo, né, ainda mais a circulação de pessoas, isso agora, essa semana, mas a prefeitura resolveu flexibilizar o funcionamento do comércio. Você já colocou aqui que o próprio governo do estado abriu exceção para esse feriadão, né? Mas como é que o governo pretende resolver essas divergências e ampliar esse isolamento? Antenor, é possível isso? O distanciamento social, que é a questão principal que nós temos nesse momento para buscar, que é esse que envolve o aspecto massivo. E quando há alguma investigação, alguma contaminação, você tem que fazer o isolamento social de uma família, ou às vezes de um grupo inteiro. Porque, pasmem, que há notícias de que há pessoas que realizaram até festas nesse período. Então, infectado ali, você imagina. O que nós temos que considerar com as prefeituras é sempre buscar o diálogo. Agora, o diálogo tem um limite e na hora que os decretos municipais começam a colidir com os decretos do Estado, evidentemente vai ter a judicialização. Do ponto de vista da judicialização, nós estamos assentados na última decisão de Alexandre de Moraes. A União tentou desautorizar os decretos estaduais e o ministro Alexandre de Moraes atendeu parte da ação da OAB, que queria discutir o descumprimento de preceito constitucional, que é sempre essa garantia do direito à saúde e de afastar
a prática de crimes que levam o perigo à saúde coletiva. Então, o ministro disse o seguinte: as regras dos estados não podem ser desautorizadas pela União na medida que a União pede, na verdade, o afrouxamento de regras que estão em sintonia com a proteção da vida e da saúde, em sintonia com a Organização Mundial de Saúde e com os preceitos científicos. A regra que a União poderia fazer de forma, na legislação concorrente e complementar que existe entre ela e o Estado em matéria de saúde pública, seria se a União fosse enrijecer as medidas. Dizer, essa é insuficiente, eu vou propor mais isso. Por exemplo, na questão dos caminhões, os estados aqueceram correto. A União tem a jurisdição, a regência sobre o transporte de abastecimento, então os estados teriam que, e fizeram isso. Nós vamos deixar que o caminhoneiro tenha seus pontos de abastecimento hospitalar, aliás, de alimentação, de farmácia de saúde, desde que se observe as mesmas regras sanitárias. Distanciamento, higiene do alimento, não pode ter um alimento manipulado, etc. e tal. Então, as prefeituras que estão editando decreto vão enfrentar, na nossa tese jurídica, essa mesma argumentação. Se suas regras são de afrouxamento, quando os prefeitos poderiam até avançar, como o caso de Belo Horizonte, o governador foi afrouxar, o prefeito de Belo Horizonte foi intensificar o distanciamento social. Então, no mesmo caso que nós vamos discutir no judiciário, é isso. Ora, as regras do Estado estão sendo afrouxadas pelos decretos dos municípios. Nesse conflito, o que prevalece são as regras mais rigorosas ou as menos rigorosas. É isso que o judiciário vai responder. E isso não prejudica a gente continuar insistindo com o prefeito Álvaro Dias, que, por sinal, é um médico. Surpreenderia ele sendo médico, a prefeita de Mossoró sendo médica, ter um entendimento diferente, até porque a mortalidade já mostrou que a explosão acontecerá no colo em Mossoró, por causa do corredor e da alta contaminação que aconteceu no Ceará, e em Natal e região metropolitana. Então, quem está criando isso não é o governo empiricamente, por uma invencionice. Existe um comitê de especialistas que pega bases matemáticas, estatísticas, e está estudando, pelos dias que nós já conseguimos com o distanciamento social, dar uma freada, mas cada vez que a gente vai afrouxando isso, qual é a projeção de crescimento do contágio, das infecções, proporcionalmente das infecções que viram um quadro grave, gravíssimos e morte. Então, muita gente ficou fazendo ironias com relação ao número de mortes. Aquilo ali, eles não estão dizendo que a morte vai acontecer inevitavelmente. Ele está dizendo que numa frouxidão, se abandonarmos as premissas da Organização Mundial de Saúde, se abandonarmos as premissas do Ministério da Saúde nosso, nós poderíamos chegar a uma catástrofe daquele número de mortes. A governadora trabalha incansavelmente junto com todos os governadores para diminuir estes números de morte. Esses números de morte só diminuem se nós diminuirmos os números de infecções gravíssimas, graves, e paulatinamente, para diminuir gravíssima e grave, a gente precisa diminuir a contaminação. Para diminuir a contaminação, nós temos que ter o distanciamento social, porque não há vacina e não há remédio massivo. Então, se não houver o distanciamento, é inevitável. Então, se trata de plataforma de ciência matemática e estatística, orientando o Estado brasileiro, orientando o Estado do Rio Grande do Norte. Antenor, inclusive, a fala aqui do professor Oswaldo Negrão corrobora com o que você acabou de colocar, né? Ele diz aqui, seria importante ouvir a opinião da comissão Covid da UFRN, né? Inclusive, nós temos aqui professores da UFRN que integram o comitê do consórcio, né, dos governadores do Nordeste. E aí ele faz uma pergunta aqui a você, Antenor, porque acho que uma preocupação grande, e tem sido feita essa discussão, é sobre a subnotificação, né, dos casos por falta de testes. Então, Oswaldo pergunta aqui a você, até o momento, quantos exames já foram realizados no Rio Grande do Norte? Os exames do Ministério da Saúde já chegaram em Natal? Quantos testes temos à disposição? E quantos seriam suficientes para o Rio Grande do Norte durante a pandemia? Você tem esses dados, Antenor? Não, eu não tenho esses dados, até porque eu sou muito ruim de memorizar números. Todo dia na coletiva está lá o Cipriano, o Petroni se alternando. Mas vamos tratar da tese da subnotificação. Se nós fecharmos os olhos antes dessa pandemia, nós já temos subnotificação de várias patologias. Porque, como eu expliquei, o SUS, que é um sistema virtuoso, uma construção inteligente, progressista na nossa sociedade, pelos governos
que são antagônicos à ideia de uma sociedade mais igualitária, eles sempre trabalharam para desmontar. E esse último governo se especializou em atacar tudo que estava ligado à ciência e, por conseguinte, batia na saúde. E o desmonte do SUS fazia parte da sua estratégia de ajuste fiscal, que era sempre favorecendo o sistema financeiro para alimentar o pagamento da dívida pública. O que ocorre é que nós só recebemos de dinheiro até agora pouco mais de 10 milhões de reais do Ministério da Saúde, para vocês entenderem entre o que é anunciado, que é a burocracia ou a falta de compromisso político dirigente para dar agilidade, acontece no Brasil. Então, nós estamos fazendo das tripas corações porque o dinheiro para a gente compartilhar em ações, inclusive nas ações com os municípios, é insuficiente, são esses 10 milhões. Nós só não estamos em situação pior porque o nosso laboratório da universidade, mais uma vez a Universidade agradecendo, entrou para nos ajudar nisso. E nós temos realmente uma quantidade, inclusive desse final de semana, você veja que está um pouco represado a divulgação da atualização, porque faltaram insumos, provavelmente, para a questão dos testes. Em todo o Brasil a gente vê isso. Agora, nós não estávamos até esse final de semana, e segunda-feira na coletiva isso vai ficar mais claro, nos piores lugares aqui do Nordeste, o que explicava os nossos números. Os nossos números se explicavam do ponto de vista dos infectados e descartados, porque a gente conseguia fazer um número de testes. A nossa testagem estava num padrão até muitas vezes melhor do que alguns estados aqui do Nordeste. Veja que essa equipe da CESAP, junto com essa aliança, esses órgãos que estamos apoiando da Universidade Federal e outras áreas de ciência, esse apoio está fazendo com que a gente, mesmo numa calamidade financeira que já estava, o colapso que a gente encontrou à saúde, a gente ainda conseguiu se comportar de forma digna nessa hora dos testes. Mas, evidentemente, que agora a questão da crise nos insumos vai criando algumas dificuldades. Então, eu vou ficar devendo a vocês esse número, mas, sem dúvida nenhuma, na coletiva de segunda-feira, o Cipriano vai atualizar, e já deve estar nos sites do governo do Estado também, essa questão, essas informações de testagem, professor. Eu fico devendo esses números, é uma falha minha, eu reconheço, eu tenho muita dificuldade, realmente, às vezes, de memorizar números, mas o modelo é esse. O que é que esses testes rápidos também seriam interessantes? Porque, na verdade, ele é o teste que vai falar da existência de anticorpos, que aquela pessoa já teve um processo de contaminação. Mas o exame realmente que interessa hoje para essa amostragem nacional que é feita, pela disputa internacional dos insumos, vai ser sempre subnotificação. Essa é uma doença que será sempre subnotificada. Quem vai nos socorrer vai ser, mais uma vez, os outros parâmetros de ciência, matemática e estatística. Porque, com base naquilo que você conseguir notificar, vão se fazer estatísticas e probabilidades matemáticas para se saber quanto. Então, por isso que está se dizendo que quase a totalidade, um percentual importante da humanidade, pode chegar em 70%, seria infectado por esse vírus. Isso para justificar o quê? A produção de anticorpos e a gente ficar protegido, essa parte da população ficar protegida. E a expectativa é que seja desses organismos, da coleta de materiais orgânicos desses organismos, que você possa desenvolver para o futuro a vacina para essa pandemia. Mas o grande problema é que é por isso que alguns defenderam, os genocidas defenderam, inclusive, essa contaminação acontecesse por um processo apenas de distanciamento vertical. O problema é que se daria uma alta mortandade se a gente partisse você deixaria que uma onda de contaminação acontecesse para que os organismos desenvolvessem naturalmente anticorpos, quase que o processo seletivo do Darwin. Não importa se os velhinhos vão morrer, não importa se os que têm comorbidade vão morrer, o importante é que a onda passa, contamina uma parte da sociedade que tem anticorpos, e aí você vai ter elementos para fazer uma vacinação futura. Não. Como existem humanidades ainda e seres comprometidos com os preceitos humanitários, a luta da ciência é para evitar as mortes. E por isso que os testes são a referência, são indicadores, mas a mitigação das mortes só acontece com o distanciamento social. Então, a testagem é importante, ela é fundamental. O ideal é que a gente tivesse insumos para fazer uma testagem massiva. A gente, às vezes, vê as cenas dos países, já vê aqui no Brasil, em algumas cidades, as pessoas baixando, de novo eu falo, são sempre cenas de classe média. As pessoas baixando os vidros do carro, colhendo material das pessoas para fazer aquela testagem, do chamado teste rápido, etc. e tal. Mas, e como é que está sendo feito isso? Cadê os testes lá na periferia? Cadê os testes nas comunidades excluídas, nos grandes guetos que a gente tem no Brasil e no mundo? Então, não vamos dar conta dessa questão dos testes. Quanto aos números absolutos, eu confesso que vou ficar aqui devendo a vocês. Mas não tenhamos
ilusões de que haverá uma testagem capaz de acompanhar, porque o principal não existe, que é o aparelho respiratório suficiente para aqueles que precisariam ser entubados. Então, a partir disso, você pensa, nunca vai ter o suficiente para entubar, nunca vai ter o insuficiente para a questão dos outros insumos hospitalares, nunca haverá testagem suficiente. Então, temos que completar com a matemática, com a estatística, para, ao final de toda essa tragédia, nós podermos realmente fazer uma estimativa mais próxima de número de infectados. Jana, Então, a conversa está boa, mas está tá bem avançado, né, Rui, o tempo para a gente. Eu vou encerrar aqui, a gente tinha algumas outras perguntas, mas vou encerrar aqui com duas perguntas de pessoas que estão participando aqui conosco no Facebook, tá? São dois professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora Gilca aqui, que fala sobre o papel da universidade nesse processo, ela pergunta que queria ouvir as perspectivas para o Estado no controle do isolamento social nas cidades do interior. Como é que está isso, Antenor? A grande dificuldade e a governadora fez um pronunciamento, fez um apelo essa semana, voltou a fazer esse apelo pedindo aos órgãos, aos poderes constituídos que o fizessem também, pediu à classe política, aos deputados federais, deputadas e também os estaduais, que tem relação de base política eleitoral com esses prefeitos, para que esses prefeitos que vivem ainda a síndrome da eleição, é um absurdo. Você, porque acha que vai acontecer uma eleição em outubro, e você acha que vai acontecer uma eleição em outubro, como? Com que ambiente? Ficam muito constrangidos em adotar medida de distanciamento social, porque ficam preocupados com a contrariedade que isso vai causar no comércio local, na cadeia econômica local, e ficam pensando, infelizmente, num processo eleitoral. Essa é, digamos, a nossa pobreza política, a nossa falta de compreensão de estadistas maiores. Porque se os prefeitos e prefeitas tivessem envergaduras de estadistas, eles estariam dando as mãos à governadora Fátima Bezerra para intensificar o distanciamento social, para permitir que na hora que a gente identificasse os contaminados no núcleo familiar ou no núcleo social, a gente pudesse estabelecer o isolamento social daquele ambiente familiar ou social, para que a gente diminuísse, achatasse a curva toda essa contaminação e infecção, e assim poder amenizar isso que vai acontecendo, que é o colapso dos leitos. Mas nós não estamos ainda tendo, nos prefeitos e prefeitas, existem exceções, é claro, como toda regra, mas isso ainda não é um sentimento. Quando o prefeito vai tomar de impulso um decreto para se contrapor ao decreto estadual, que foi um decreto estudado, apoiado em comitês científicos, um decreto que dialogou com a FIERN, com a FEComércio, com o CDL, com a parte da agricultura, tanto a grande agricultura como a pequena agricultura, a agricultura familiar, como o agronegócio, discutido com as centrais sindicais, discutido com a área de comércio, de turismos e serviços. Como é que um prefeito vai fazer um decreto no sentido sempre de buscar o relaxamento? É uma concepção, me permita, muito imediatista de um processo eleitoral que vamos fechar os olhos, como é que não vai acontecer essa eleição tão imediatamente como vocês estão pensando. Claro que o TSE ainda vai ter a regra, mas não olhemos para outubro eleitoral, olhemos para que em outubro, quantas vidas nós salvamos. E eu quero saber, a governadora vai querer saber, quem vai assumir a responsabilidade por cruzes e por óbitos. Quem é que vai assumir? Os decretos assinados pelos prefeitos vão assumir isso? Muita gente às vezes fica até fazendo, Jane e Rui, uma coisa que eu entendo, por que esses que estão pregando a vulnerabilidade, o afrouxamento, não assinam documentos dizendo que dão espaço do atendimento hospitalar caso venham ser contaminados para outrem, por exemplo? Porque se trabalha só com esse raciocínio. Bom, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com o meu velhinho, com minha velhinha, não vai acontecer na minha família, isso está lá fora. É coisa que vai pegar o pobre lá da periferia, eu estou aqui protegido, estou no condomínio mais isolado, etc e tal. Eu já estou com minhas máscaras aqui, estocadas, etc e tal. Quer dizer, esse pensamento egocêntrico. No caso dos prefeitos e prefeitas, eles pagarão politicamente por essa medida, porque a primeiro atendimento e o primeiro socorro o cidadão vai procurar no município. E o que é que você tem que oferecer de leitos, prefeito e prefeita?
Que equipe montada você tem? Quantos respiradores você tem na sua cidade para dar conta? Quantos leitos de semi-UTI você tem para acolher? Qual é a capacidade realmente que você tem? Então pense que esse decreto tem um efeito concreto. Não é a criação de Fátima Bezerra, não é a criação do ministro Mandetta, não é a criação da Organização Mundial de Saúde, de Antenor, dos secretários. Não. É que se o distanciamento social não for feito, haverá o colapso, porque os leitos já não dão conta nem das patologias atuais. E na sua cidade, prefeito e prefeita, eu creio que não é muito diferente, não. Então, pense nas consequências desse decreto. Mas não estamos querendo disputa política, não. Vamos discutir naquilo que houver conflito, porque o próprio comerciante, o próprio empreendedor, o próprio atividade econômica vai procurar perguntar à justiça o que está valendo, se é a regra do Estado ou a regra do município. Eu ouso dizer que a regra que vale é a regra do Estado, porque o ministro Alexandre de Moraes, o que está valendo é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que nenhuma regra dos estados pode ser desautorizada. Até porque o prefeito às vezes diz assim, não, mas eu sou responsável pela feira, eu sou responsável pelo comércio. Sim, o senhor é responsável, a senhora é responsável pelo comércio e pela feira em condições de ambiente normal. Nós estamos sob a regência da Organização Mundial de Saúde, das orientações do Ministério da Saúde e dos decretos estaduais, porque é um período excepcional de pandemia. Então, as regras que prevalecem são as orientações dadas pelo Ministério da Saúde, no qual todos os decretos estaduais, inclusive o último, estão intrinsecamente articulados e respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Quando o prefeito baixa um decreto, ou a prefeita, afrouxando, ele está contrariando não apenas o decreto estadual, ele está contrariando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. É isso que a discussão judicial vai ensejar. Agora, a discussão judicial é muito menos importante nesse momento para você pensar, prefeito e prefeita, é se quando você afrouxa o funcionamento aí, ou quando você deixa de cumprir o seu papel fiscalizatório de polícia administrativa contra esta pandemia, se você vai atender a sua população adoecida. Quantos municípios estão preparados para receber essa quantidade de infectados? Então pense no seu gesto, porque você responderá não só pelo decreto, mas pelo número de infectados e de mortes no seu município. Entendeu? Muita gente aqui participando hoje conosco, mandando comentários. E aí eu vou encerrar essa entrevista da gente com uma outra pergunta, tá? De uma das pessoas que estão acompanhando a gente, o jornalista Rafael Duarte, é um parceiro aqui do Contrafluxo. Aí esteve conosco na apresentação aqui, já foi entrevistado também. Ele pergunta: há possibilidade da supressão total da circulação no Estado? Como você avalia, Antenor, a estimativa divulgada de mais de 10 mil mortos no Rio Grande do Norte? A divulgação desse número de óbitos, apesar de ter sido um pronunciamento feito por um agente público do Estado, não me lembro se a época o primeiro foi o secretário adjunto, e acho que nessas coletivas, não sei se Cipriano chegou a replicar, se Petrônio e Cipriano. Eu tenho, inclusive, conversado com o governador sobre isso. Está na hora desse comitê de especialistas que não é do governo do Estado, ou seja, eles têm um estudo e têm procurado orientar o Estado, dizendo, olha, nossos estudos levam a isso. É preciso que, nesse momento, eles assumam o protagonismo deles, do ponto de vista autoral, conversarem com a sociedade. Olha, nós somos um comitê científico formado por infectologistas, matemáticos, estatísticos. Nosso estudo está baseado nessas referências internacionais, nessas referências nacionais, o comitê de especialistas constituído aqui no Nordeste, e nós somos o comitê local. Vamos conversar com vocês sobre como chegamos a esse número de mortos. Esse número de mortes aconteceria nesse cenário, mas nós trabalhamos com um cenário que podemos mitigar aqui, podemos mitigar mais, mais e mais. Então, essa é uma questão que eu acho que está na hora do dia. Convocar esse comitê para dar entrevistas, assumir a parte autoral dele e dizer que eles não pertencem a uma narrativa construída para servir do governo do Estado. Eles são orientadores, mas eles têm uma autonomia própria que deveria essa autonomia ser levada à praça pública, porque nesse momento as pessoas mais irresponsáveis começam a fazer chacota, a tentar descredenciar assim, porque eles são os terraplanistas. Os terraplanistas vão tentar o tempo todo dizer que isso é invenção, que isso aí vão atacam a governadora, dizem coisas absurdas sobre a governadora, sobre o governo. São pessoas criminosas, porque você vê que até uma professora universitária replicou, fez fake, insinuando que a governadora e o prefeito de Natal, eu estava presente,
e Cipriano estavam fazendo um despacho, inclusive no de respeito religioso, mostrando que é uma pessoa criminosa do ponto de vista dos preceitos constitucional e se dizendo professor universitário. Aí a gente vê que o que é o terraplanismo. O terraplanismo torna essas pessoas pessoas totalmente fanáticas, abstraídas de qualquer capacidade de raciocínio científico e de inteligência humana e racional. É o embrutecimento, aquilo ali que a gente vê. E esse embrutecimento está toda hora nas redes sociais. Se você acompanhar uma entrevista, as coletivas, eu fico vendo as coletivas, toda hora ficam aqueles comentários dizendo as coisas mais absurdas do mundo, coisas criminosas, coisas irrespeitosas. Então, esse é o nível. E provavelmente essas pessoas se dizem cristãs e estão hoje dizendo que estão fazendo jejum e que estão indo na igreja rezar. São tudo os fariseus, como diz o nosso Papa Francisco. Esses fariseus ficam aí, né, dizendo que tem relação com Deus, ou com qualquer tipo de religião, mas quando você vai ver o que eles escrevem nessas redes sociais, o que eles comentam quando os secretários estão dando as entrevistas coletivas, você vê que eles não passam de fariseus. Bom, com relação a essa questão da supressão, aí a gente tem que ter cuidado. E Cipriano, muito bem intencionado, falou sobre isso, evidentemente, mas criou até um ruído, porque a gente não pode misturar um pouco. As Forças Armadas, elas têm atribuições constitucionais que o fato delas virem ser solidárias, como vieram ser solidárias, ajudaram a fazer desinfecção nos nossos espaços públicos, inclusive fizeram uma capacitação de vários agentes nossos de segurança para desinfecções, que é uma técnica nova que os nossos servidores da área da saúde, da segurança vão ter que aprender. A desinfecção tem que ser uma coisa constante na política sanitária que o Brasil tem que resgatar. Então, a supressão, não. Essa questão da supressão envolve uma mudança na autoridade central do Brasil e que a gente precisa ter todo um cuidado e um respeito com relação a isso. Eu acho que o Estado brasileiro sequer está preparado ainda, porque vive uma disputa interna entre os que defendem as regras da Organização Mundial de Saúde, as regras do Ministério da Saúde, respeitam as regras de distanciamento social decretadas pelos governadores do Estado, as regras de isolamento. No entanto, a parte do governo que todo dia, eu falo que recentemente, acho que foi ontem ou hoje, que o presidente da República foi circular em padaria e fazer chacota de novo do distanciamento social. Então, nós não podemos falar dessa questão da supressão, porque isso envolveria uma mudança de correlação de força no Brasil. Isso não está posto nesse momento. O que está posto nesse momento é a gente, a despeito do comportamento anômalo, como eu falei, que envolve estudos de psiquiatria, de psicologia, dentro do funcionamento dos principais gestores do Brasil, porque alguns ministros também têm esse comportamento. Você vê o que o ministro da Educação foi fazer com relação ao ataque à sociedade chinesa, ao Estado chinês, que, diferente de estados capitalistas como a Alemanha, que viraram as costas para a Itália, você está vendo o debate. O ministro da Itália foi dizer que foi abandonado pela União Europeia, a Alemanha negou-se a ajudar a Itália nesse momento, que não cessa o crescimento na Itália, mas quem está sendo solidário no mundo? É a China, que está participando, levando os insumos e equipamentos para todo mundo. Os russos que entraram na Itália naquele gesto de solidariedade para ajudar a Itália. Então a gente tem que ver que isso envolve conceito de Estado, conceito de funcionamento de Estado. Então, essa questão da supressão é uma matéria que não pertence ao ente federado. A gente não pode trabalhar nisso porque é uma matéria de união. Então a gente precisaria... O que nos cabe fazer, nós estamos fazendo, que é o distanciamento social, mesmo com todos os ataques, às vezes incompreensão de prefeitos e prefeitas, mas nós vamos continuar, porque a governadora tem poucos recursos, porque nós pegamos o Estado falido. E a ajuda federal até agora foi essa que nós falamos, de 10 milhões, o que são 10 milhões numa batalha da dimensão dessa. E ele agora dizendo que não vai mais nem mandar os recursos para os estados, vai mandar diretamente para os municípios. Então, nós estamos hoje buscando desesperadamente a compensação do fundo de transferência, que é o fundo de transferência estadual, de transferência municipal, compensação do ICMS, para a gente manter o Estado respirando. E manter o Estado respirando é isso que nós vamos fazer. A governadora está de noite trabalhando, incansável, dirigindo esse processo, dizendo o seguinte: eu estou com minha mente, com minha consciência tranquila, porque todo dia eu tenho atitudes para diminuir o número de mortes no estado de Rondônia. Aqueles que corroborarem para aumentar o número de mortes, que assumam sua responsabilidade. Antenor, quero aqui agradecer, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, né, ter reservado esse espaço na agenda para conversar aqui conosco.
Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Agradece também, você não está escutando, mas Rui também está agradecendo. São dois apresentadores extremamente simpáticos e carismáticos. Eu creio que a audiência de vocês e a assistência é grande. E o talento de vocês também, o talento de vocês, sempre pesquisadores muito cuidadosos, eu estou muito feliz em ter tido esse dia aqui com vocês. E a Infelizmente, audiência com um também está tema tão prestigiando, sofrido. É uma Como excelente é? participação da Quer dizer, audiência. pena que tenha sido com um tema tão sofrido, mas tão importante porque a imprensa brasileira, e vocês integrados nisso, recentemente nós tivemos aí o Dia do Jornalista, que eu quero aqui abraçar a todos, vocês têm tido um papel fundamental, porque nós só estamos conseguindo. A ciência, os governadores, o ministro Mandetta, todo mundo que está comprometido com o combate à pandemia em base científica, nós só estamos conseguindo lograr o êxito até agora alcançado porque a imprensa tem sido muito correta nas comunicações e nas informações. E por isso que tem sido tão atacada pelo próprio mandatário central da República, porque vocês têm sido um fator predominante. Porque são isso que essa pandemia criou várias contradições. Isso trouxe a ciência para a evidência, trouxe o Estado para a evidência e trouxe vocês para a evidência da seguinte, porque como as pessoas são recomendadas a ficar em casa, então elas estão também se informando mais, estando mais em redes sociais, assistindo mais televisão, vendo todas as plataformas. Então a imprensa entrou num momento de grande unidade nacional. A imprensa hoje tem compromisso com essa unidade nacional de saber que estão salvando vidas. Por quê? Porque todo dia os seus profissionais estão indo lá se expor. Então não é só o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, policiais penais, também os profissionais da comunicação estão se expondo ao lado daqueles que trabalham com a coleta de lixo, com o transporte, para falar de algumas profissões que são ditas essenciais. Sim, Antenor, você não teve a oportunidade de escutar Rui, você está com problema com o áudio de Rui, mas na dinâmica desse programa a gente inicia justamente fazendo destaques, né? Eu fiz o destaque, mas Rui fez justamente o destaque nesse momento, né? Do papel da informação, né? Da informação correta de disseminar, de você procurar combater as fake news, né? Que surgiram aí tão fortemente, principalmente na última eleição. E ela tem continuado, né? Você citou aqui na entrevista o exemplo de uma recente que aconteceu com a governadora Fátima Bezerra. Aliás, não só ela, né? Mas você estava também na fotografia, né? Então foi um ataque a você, a governadora e ao prefeito de Natal, né? Essa daí vai processo, viu, Jana? Que o que aconteceu agora, o governador não está tendo nada, é processo, porque nós não vamos mais ficar assistindo esse tipo de cena, não. Essa daí vai para processo. Como, inclusive, as mentiras que estão sendo inventadas aí, eu vi pessoas da área da saúde também plantando mentiras sobre o hospital de campanha, que tudo está sendo feito, inclusive, com termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas só que a pessoa, quando é criminosa, mal intencionada, ela nem procurou pegar essa informação. Então, todo o traçado do hospital de campanha, e com as dificuldades nós estamos tendo de montar esse hospital de campanha, ainda sofre esses ataques desses irresponsáveis e criminosos. Alguns não, que fazem por desinformação, mas outros fazem porque são criminosos. Sim. Obrigado mais uma vez, Antenor, pela participação aqui conosco. E agora, Rui, vamos encaminhando para o final, né? Me diz, temos novidade, temos destaque cultural para essa quarentena? É isso, Jana. O destaque cultural é o pré-lançamento do livro Ardência, né? O novo livro do poeta Tiago Medeiros. Poeta muito atuante, né? O Tiago realiza o sarau. Um beijo, Tiago, para você. Pois é, ele faz aquele sarau super bacana, né? Junto com Marina, Surgências poéticas, né? junto com Michele, né? Com vários outros grandes poetas, artistas, produtores culturais, né? Raquel Lucena, uma outra produtora super atuante, trabalha muito com o Tiago. Então, o Tiago está no pré-lançamento de Ardência, né? É um livro com poemas inéditos, né? Escritos entre 2019 e agora o comecinho de 2020. Ele toma como inspiração para os poemas os pássaros, os únicos descendentes dos dinossauros que tiveram que mudar o DNA para existir. Tá? Então, você pode fazer uma contribuição, entrar lá no site vaquinha.com.br e buscar o livro Ardência, do Tiago Medeiros. Super bacana, muito importante.
Eu lembro também que a artista Clara Pinheiro está lançando disco, né? Então está também recebendo colaborações. É muito importante a gente apoiar. Aliás, a grande dica do tempo da quarentena é participar das lives, Sim, contribuir com muito artistas, acontecendo, né? sem dúvida. Contribua com o artista, apoie algum artista da nossa cidade, do nosso estado, ajude os artistas a se manterem, né? A gente lembra, por exemplo, da Casa da Ribeira, que estava com um projeto também de apoio. Então vamos apoiar essa galera que precisa bastante, que nos apoia quando nós precisamos também. É isso, Sim. Jean. Vamos chegando ao fim, né, Rui? Aqui, vou fazer o destaque só de mais um comentário aqui, um fã seu, Leonardo Dantas, que até Ah, que se esse aqui sou seu fã, Rui Rocha. um beijo para Léo. Aliás, beijo para Léo, né, que está sempre também apoiando, sempre participando, sempre ouvindo o nosso programa. Mas mandar também um abraço para Marta Araújo, mandar também um abraço para o Wellington, né, sempre também acompanhando. Várias pessoas. Hoje a participação foi excelente, né, Jana? Muita gente acompanhando o Foi sim, programa. muito bom hoje. Bom, e vamos chegando ao fim, né, Rui? Estamos com um tempo bem estourado de mais um programa Contra Fluxo. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui na live hoje. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Lembrando, né, Rui, que o sucesso do programa depende justamente dessa participação, né, desse envolvimento, por isso é muito importante. E se você gostou, curta, deixe seu comentário, compartilhe o programa com os amigos, com os familiares, com os grupos de WhatsApp. E aí, Rui, nestes dias que se aproximam, né, muitos guardam como dia santo a sexta da paixão, o sábado de aleluia, o domingo de Páscoa. Eu queria desejar paz, saúde e confiança que vamos sair desse momento difícil, né? Desde que a gente também ajude nesse momento, né? Tenha solidariedade, né? E um pensamento mais coletivo. Nos encontramos aqui na próxima sexta-feira, às 12h30. E boa tarde, um ótimo fim de semana para todos. Beijo, Jana. Valeu, pessoal. Tchau, Rui. Tchau, gente. Né? Beijo, galera. Obrigadão.